Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia. E fãs do Márcio Gomes, aguardem, porque ele vem pra cá no segundo bloco, onde eu, ele e a Mariana Neck vamos falar de Asteroid City, um novo filme do Wes Anderson que tá chegando aos cinemas aí nessa quinta-feira. Mas antes, uma bancada diferente aqui, uma bancada teenager, quase teenager. Nicole Santos. E aí, Nicole, tudo bem? Oi. Seja bem-vinda de volta. Eu recorrente aqui no C-Pop. E uma estreante no C-Pop, mas não uma estreante dos nossos vídeos do Correio do Povo. Inclusive, ela tá num dos vídeos mais bombados aí da Copa do Mundo, né? Pena que era da eliminação do Brasil, né? Mas enfim, Victoria Rodrigues. E aí, Victoria, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bom. A gente tá aqui para, nesse primeiro bloco, falar de Heartstopper, a série Romance Teenager, que está na sua segunda temporada da Netflix, estreou semana passada. E como é uma série rapidinha de ver, a gente já conseguiu ver tudo. 8 episódios, meia horinha cada, dá para matar no final de semana de boas. Então, Matheus, sobe a trilha que nós vamos aí falar de Heartstopper. Buenas, vamos lá então. Como eu disse, Heartstopper está na sua segunda temporada na Netflix. É uma série, é um romance teenager, né? Um romance juvenil que calha de todos os personagens, ou quase todos, serem gays, homossexuais. E também tem outras questões ali a serem abordadas, mas praticamente não há heterossexuais na série. Daqui a pouco a gente vai discutir isso. Acho que ela não faz sucesso só por causa disso, por ter essa temática num gênero onde é quase que tomado pela temática hétero sempre. Mas ela faz sucesso porque ela é boa, na verdade, né? E enfim... A gente vai entrar em spoilers necessariamente da primeira temporada para quem não viu, né? Quando a gente for entrar em spoiler da segunda, a gente dá um aviso aqui. Mas, enfim, para quem não viu nada da primeira, a gente vai, como eu disse, né? A gente já vai partir do princípio que viu. Ela começa, essa segunda temporada, o casal ali, que é o Charlie e o Nick, eles já estão juntos. E os amigos à volta ali, que é baseado tem ali um grupo de amigos, né? Que é o Charlie e o Nick, que é um casal. Aí tem a Ellie, o Tal e o Isaac. As outras meninas que eu me esqueci o nome, é a Dizzy e a Tara. Isso. Em paralelo ao romance do Charlie com o Nick, também tem um romance que a gente não sabe se vai rolar ou não entre o Tal e a Ellie. O Isaac está num outro dilema, não chega a ser dilema, ele está com algumas dúvidas em relação a ele mesmo. E no começo, pelo menos, da história, a Tara e a Darcy estão bem como elas sempre foram bem resolvidas em toda a primeira temporada. Enquanto a primeira temporada é mais sobre descobertas, essa segunda talvez seja mais sobre aceitação, sair do armário, essas coisas assim. Depois a gente vai, como sempre aqui no C-Pop, a gente vai entrar em alguns aspectos mais específicos. Mas no começo eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam aí no geral. Depois eu falo um pouco mais aí sobre a criadora, os atores e tal. Mas antes eu quero saber as impressões das gurias aqui. Então, eu gostei bastante. Assim, nos primeiros 3 episódios eu tava meio com medo de não ser o que eu tava esperando. Eu achei meio morno ali os primeiros 3 episódios. Mas a partir da viagem ali para Paris, eu acho que deu uma engrenada, assim, e ficou mais próximo do público, assim. Eu gostei bastante. Acho que os personagens amadureceram bastante da primeira para a segunda temporada, né? Eles trazem uma relação mais madura, né, dos personagens, de todos, não só do Nick e do Charlie. Então, eu gostei bastante. Superou as minhas expectativas. Eu gostei também dessa segunda temporada. Acho que não perdeu em nada para a primeira.
Não sei dizer se eu acho melhor ou pior que a primeira temporada. Eu acho difícil também de falar. Pois é, mas acho que tá equivalente ali. Como o Carlos comentou, acredito que essa segunda temporada é mais sobre explorar assuntos que estão na vida deles, assim. Quando a primeira foi sobre descobertas, essa segunda são assuntos mais sérios, mas sem perder essa sensibilidade, assim, da série. Eu gostei também que os amigos deles, apesar dos protagonistas serem o Nick e o Charlie, os amigos, eles não são só um pano de fundo. Eles estão bastante presentes e têm as suas questões pessoais, assim. Então, gostei bastante. Eu acho que... Eu não sei se... Eu tenho a impressão de que o grande chamariz dela, mais do que a questão gay, que todo mundo fala, ela é uma série querida, né? Ela é uma série fácil de gostar dela. A Nicole que me indicou no começo do ano. E eu pensei assim, cara, uma série teenager, cara, né? Já faz um bom punhado de anos que eu não sou mais teenager. Mas... e aí tu começa a ver e é fácil gostar dela, assim. Tipo, mesmo quem quem são, entre aspas, os vilões ali, tu tem mais... Não é pena, mas tu tem mais vontade de chamar e dizer, vem cá, cara, vamos entrar no caminho certo? Deixa de ser babaca, vai. Do que em outros filmes que tu só tem vontade de dar uma no meio do vilão. Todo mundo é querido ali. E é uma série pra cima, assim. Nessa temporada mesmo, chegou um momento, como a gente está acostumado com outras séries, né? Chegou um momento em que enfim, a série estava caminhando no seu rumo de sempre, assim, e eu fiquei pensando assim, vai dar alguma merda. Vai dar alguma merda, porque toda série dá alguma merda. E aí eles vão ter que resolver isso e tal. E entrando um pouco em spoiler, mas não muito, não dá. E essa série, eu acho que ela faz justamente isso, assim. É uma série... Como é que se diz? Feel good, assim, né? E ela é... Não é bobinha o termo. Ela é falsamente bobinha. Porque ela tem essa queridice, ela tem essa meiguice, tudo é legal, tudo é pra cima. Mas aí... E me lembra, assim, um pouco o que acontece no filme da Barbie, assim. Que é... é bobinho, é bobinho, é bobinho, é bobinho. E ela tem a sua mensagem. Só que ela vai passando, assim, despreocupadamente, assim. E tu não vai percebendo. E ela vai passando e tu não vai percebendo. Então, assim, ela tem muita coisa nas entrelinhas dela. Assim, muita coisa nas entrelinhas. Eu fico surpreso de não ter... Não que eu achasse que devesse ter. Mas como a gente vive no Brasil de 2023... Não só no Brasil, mas lá fora também... Eu fico surpreso até de não ter tanto rolo em cima dessa série, assim, de gente criticando que galera tá tentando, não lacrar, mas tá tentando doutrinar os jovens e tal. E eu acho que é por causa dessa queridice dessa série, assim, que ela passa toda essa mensagem sem que se perceba que ela tá passando. E aí, entrando em outros aspectos que a gente discute aqui mais seguido, assim, acho boa a direção, é o mesmo diretor que fez todos os episódios. Euros Lyn, ele é um cara que já tinha dirigido o Doctor Who também, e aquela His Dark Materials, que eu não vi aqui, mas enfim. As atuações eu gosto muito também, de todos eles, na verdade, porque chega um ponto que tu percebe assim, eles realmente passam a impressão de estarem apaixonados como adolescentes, assim, que paixão adolescente é diferente, assim, é uma empolgação no nível 100, assim, não tem filtro. E eles realmente parecem isso, assim. Eu acho o casal protagonista muito bom, mas nesse aspecto, nessa segunda temporada, para mim, quem acaba roubando a cena é a Ellie e o Tal. Os maiores. Literalmente. Né? Literalmente. Porque eles são os mais altos ali, né? E acho que principalmente ele, assim, porque eu na primeira temporada eu tinha a impressão que ele era sempre o personagem blasé, assim, cara. Cara, tá lá, é o cara que tá sempre com a cara blasé, assim. Ele me parece muito o James Iha lá, que é o guitarrista dos Smashing Pumpkins. Mas, enfim, ele tava sempre com aquela cara blasé, mas... Nessa segunda temporada, tu percebe nele
um certo desespero quando tem a possibilidade dela ir embora, ou dela adotar uma nova turma lá. Tu percebe a paixão na cara dele quando, enfim, ele vê que tem uma perspectiva boa. E o meio campo entre um e outro, assim, acho que fica muito claro como, tipo, mesmo se ele não tivesse falas, tu veria o que ele tá sentindo, assim. Eu acho isso muito interessante, assim. Porque os personagens são muito expressivos, né? Parece que eles nasceram. Tipo, a série é baseada em HQs, né? Então, os personagens parece que nasceram... Os atores, aliás, desculpa. Parece que nasceram para esses personagens. E muito disso dele ter esse medo de dando spoiler, né? Mas sem querer. Ter esse medo de perder a Aaron. Tu vê a questão da paixão adolescente, como ela é fervorosa, né? Porque parece que o mundo ia acabar se ela, enfim, escolhesse embora. ela. E outra coisa legal é que nunca na série o fato dela ser uma trans é problematizado, assim, não é assim, será que eu vou ter um romance com uma pessoa que é trans? Tipo, a série naturaliza muito todos os gêneros ali, né? Pelo contrário, tem até um apoio muito grande por parte da maioria dos familiares, né? Acredito que depois a gente vai explorar um pouco mais essa questão das relações deles com a família. Mas, pelo contrário, tu vê sempre um ambiente muito agradável entre eles e a família. Então, não vou dar esse spoiler agora. Tá, mas deixa eu aproveitar isso, então, fazer um primeiro questionamento em torno da série, assim. Às vezes, ela não passa a impressão de que é mais fácil do que na vida real. Tipo, olha, eu gosto da série, gosto bastante, acho os efeitos, aquelas florzinhas e tudo mais, acho ótimo. Mas, às vezes, a série não parece que a vida é uma florzinha e a vida não é uma florzinha, muito mais para quem tem que sair do armário e tudo mais. Eu acho que não. Assim, eu acho que até pode parecer que sim, mas o medo dos personagens eu acho que faz com que se aproxime do público e se aproxime da vida real, assim. O medo do Nick, a insegurança do Nick de contar para a família, para os amigos, né, sobre a sexualidade dele, enfim. Isso é muito perto da vida real, assim. Esse conflito com ele mesmo, assim, tanto com os familiares, com os amigos que são próximos ali, eu acho que isso faz com que aproxime os personagens do público e faça o público entender que está tudo bem demorar para se assumir e que está tudo bem ter medo de como as pessoas vão reagir. Então, acho que pode parecer que é um mundo muito legal, muito bonito, mas, na verdade, os personagens internalizam e expõem também que na verdade, não é. Sim. Eu acho que tem muito desses dois momentos, assim. Acho que, para mim, me pareceu, em alguns momentos, que romantiza um pouquinho essas descobertas, essa questão de se assumir e tal, como se fosse uma grande obrigação, porque vai muito ao contrário do que a gente está acostumado a ver e a ouvir, enfim. Mas eu acho legal que isso não é uma... Enfim, acaba sendo abordado de outra forma. É um ambiente muito mais agradável ali para eles e eu acho que esse pano de fundo dos personagens terem receio e tudo mais acaba trazendo mais para a realidade. E aproveitando, agora sim, acho que para a gente ficar mais tranquilo, a gente já fala dos spoilers. Acho que sim, né? Não sei se tem mais alguma coisa que dê pra falar. Se vocês queiram falar que não pegue nada. Assim, não é uma série com grandes spoilers. Sim, porque... Tem grandes reviravoltas. Sim. Inclusive, eu não acho que seja ruim numa série teenager. Parar de falar teenager, né? Uma série adolescente. Que ela seja meio previsível, assim. Ela é muito previsível. Ela é, tipo, entre aspas, reviravoltas, tu vê 2 quilômetros antes que elas vão acontecer, assim. Mas ainda assim, tem algumas coisas do final, acho que não é nem dos protagonistas. Vamos por via das dúvidas, tá? Só por via das dúvidas, o Matheus vai tocar o nosso alarme aqui de spoiler. Bom, agora que a gente tirou o alarme da frente, ali que eu estava falando que ela é previsível, né? Mais do que isso, e assim,
Foram as únicas coisas que me incomodaram, mas não é nada que incomode do tipo assim, achei ruim. É só tipo assim... Mas aí eu fico pensando se não é o fato dela ser voltada por um público... Talvez nem adolescente, né? Infanto-adolescente. Né? Eu acho que tá na faixa dos 15, 16, assim. Até não acho que seja tão 12, 13, assim. Tem chupão no pescoço. Uau, né? E é quase um escândalo da série. É o didatismo dela, assim. E isso fica claro no arco do Isaac, né? Que é o menino ali que tu não sabe se ele... Na primeira temporada ele é quase um figurante, né? Ele só tá ali, ele é do grupo de amigos, é o grupo o que tá ali para que, enfim, fechar a cena, né? Ele não tem uma história própria. Nessa segunda temporada ele ganhou uma história própria. E se eu não me engano, além dele... Deixa eu só confirmar aqui, que eu tinha anotado. Ele e a Imogen são os únicos dois personagens. Não sei se são os únicos, mas são dois personagens que não tem na HQ, né? Que foram criados para a série. E ele tem isso, assim, de tu não saber qual é a dele. Tá? Tu não sabe se ele é gay, se ele não é gay, se ele é apaixonado por alguém e tal. Até que ele, enfim, tem um princípio de romance ali com outro personagem que também é novo ali, né? Só que não rola. E aí tu vê que o personagem dele, na verdade, eu não vou saber o termo correto que eles usam na série, mas eu ia dizer assexuado, mas... O termo em inglês é ace, né? Mas isso. E aí, assim, tipo, ele se descobre assexuado e praticamente na cena seguinte ele tá numa exposição e tem um outro artista... E o artista, essa obra é sua. Sobre o que é? Sobre o fato de ser assexuado e não entender o mundo. Cara, é muita... Ele teve. Não, a cabeça dele... Sabe, é muito óbvio ali, né? Sim. Assim como a... E aí já entrando numa outra questão para vocês, que é o seguinte. Eu entendo e acho que é a proposta da série, assim. Já que tem 200 mil outras séries... onde, ao contrário da sociedade real, ninguém é gay, nessa série, aparentemente, ninguém é hétero, né? Não existe uma comunidade LGBT. Tirando, acho que ali, os pais, né? Até onde se sabe, né? Até onde se sabe. Eu achei que os professores não fossem ser. E a cena dos professores, quando vai desembocar naquilo ali... Tipo, ali eu achei o roteiro meio preguiçoso. Porque eles estão tendo uma festa lá num dos quartos, os jovens, os adolescentes. E aí uma delas toma um porre e vai vomitar. E ela diz assim, vou vomitar. Todo mundo que já vomitou na vida sabe que tu não segura por muito tempo. E eles estavam no quarto, que era só ir no banheiro do quarto. Não, ela saiu correndo pelos corredores do hotel, segurando o vômito. Desculpa ficar falando em vômito, querido ouvinte. Ela saiu correndo pelo hotel, segurando o vômito, para vomitar na cama de um dos professores. Que era óbvio, que daí a partir dali tu sabe, assim, ela só vomitou nessa cama, porque são 2 camas de solteiros. E agora eles vão ter que dividir uma cama. Para toda a trama começar a acontecer. Cara. Ali eu achei um pouquinho de preguiça do roteiro. Também achei que foi só pra preencher espaço, assim, no episódio. Ainda que eu tenha gostado do professor do... Farouk? Mas, não, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, sobre essa escolha de, na série, todo mundo ser gay ou quem não é, vai ser. A gente vê com a emoji no final ali, né? Que é a única que tenta namorar um, tenta namorar outro. Eu sei que, quer saber? Não tá dito, né? Mas... tá pintado ali, né? Eu acho que a série, ela, justamente como o que tu disse, é sobre o didatismo dela. Então, ela é claramente para um público. Eu confesso, eu não li as HQs, então não posso dizer como é isso, né? No escrito, mas eu acho que ela cumpre bem esse papel de ir mostrando, assim, cada pessoa explorando, descobrindo e tudo mais. Então, me parece um mundo muito colorido, muito diferente do que é no mundo real. Mas acho que é por isso que
que ela é querida, assim, sabe? Acho que ela conversa bem com esse público. E não à toa, vários dos comentários que eu leio são... que pena que não teve uma série dessas na minha época. Não tinha como, né? A gente sabe que hoje é muito mais... Não posso dizer fácil, né? É mais fácil. Não é fácil, mas é mais fácil. Claro, Mas é por isso que eu acho que ela ganha, assim. Parece que é um mundo colorido totalmente descolado da realidade, mas acho que é isso que ela se propõe mesmo. Eu acho que ter uma série que a maioria do elenco dos personagens, né, é LGBT e não ter cenas de sexualização desses personagens, eu acho que isso também é, assim, primordial ali na série e faz com que ela seja diferente de outras séries que tratam sobre sexualidade, sobre descoberta, sobre, enfim, sobre todos esses temas, assim. Em nenhum momento o foco é sexo. Eles separam muito bem sexualidade de sexo, né? E isso eu acho, assim, muito genial da série. E também, tu falou dos professores, né? A cena que... Spoiler, novamente. A cena que a professora de rugby pega o Nick e o Charlie se beijando e eles tomam um susto, assim, achando que vão ser, sei lá, julgados, quando na verdade a professora só acolhe eles o Nick no caso e fala, né, que ele tem o tempo dele, enfim, isso também eu acho muito legal, assim. E que ela também ela também acaba revelando e aí de novo essa proximidade, assim, com o personagem e também com o público. E acho que tem outro aspecto, assim, a gente fala muito no aspecto do romance, mas acho que a série pega mais até no aspecto da amizade daquele grupo ali. Porque todo mundo pega junto mesmo, assim, né? E acho que quem tá vendo, quem tem 14, 15 anos e tá vendo aquilo ali, é meio que o que almeja, né? Tipo, que bom que eu tivesse um grupinho assim, né? Sim, e mesmo que tu não tenha 15 anos, como tu, né, Carlos? Há um bom tempo. Mas vocês também não têm mais 15. É verdade, que faz tempo que eu tinha 15 anos. Mesmo a gente que não é adolescente, né, já passou por isso, a gente meio que se identifica, assim, tipo, sim, de paixão. Por mais que a gente não tenha 15 anos, a gente se apaixona também. A gente sente aquele friozinho na barriga. E os recursos gráficos que eles utilizam, né, para mostrar ali na série o arco-íris, as flores, as borboletas ali no estômago. Aquela cena do Ben com o arco-íris se afastando do arco-íris, aquela cena para mim é genial. É genial. É tipo ele negando a sexualidade dele, assim. E ela diz muito em 2 segundos sem falar nada. Exato, não precisa de texto, não precisa de diálogo, não precisa de nada. É só os pés dele, um arco-íris vindo e ele dando meia volta, assim. Eu acho isso torna a série muito genial e faz ela ser diferente de outras. Mas isso que tu falou sobre a sexualização é muito verdade, porque é uma série que se propõe a ser para um público, claramente, mas ela acaba conquistando mais pessoas, assim, até muito mais velhas, porque ela é inocente, assim, e tu acho que dá esse quentinho, assim, no coração, de tu ver essa felicidade, esse fervor, assim. Eu amo. Isso pra mim que ela ganha. E ela também não se acomoda ao clichê, né? Apesar de ser uma série com uma proposta muito certa, ela não se acomoda, assim. Ela ganha em muitos aspectos. E o enredo não ter traição, não ter essas coisas assim, pra se consolidar, eu acho isso muito bom, assim. Tipo, é mais focado nas descobertas, mais focado no amadurecimento dos personagens. Não tem, que nem você falou aquela hora ali, não tem vai dar merda. Não tem merda. Sim. Tipo, não tem. Não, e as que tem, tu já sabe, assim, agora que a gente já tá no spoiler, né, o problema de uma das meninas lá que tem, que ela é super bem resolvida entre elas, mas que a Darcy, né, que na família ela não abriu ainda. Cara, na segunda vez que a Tara pergunta pra ela o que tem e ela não fala, tu já saca, assim, cara. Mas essa previsibilidade, ela não é problemática na série, e de novo, como ela é para um público bem mais jovem, eu acho que faz mais sentido ela ser didática, sabe? Para mim ela é didática, mas ela não é feita para mim, cara. Se ela me agradasse muito, ela estava errada, cara. O público-alvo dela não sou eu. Mas... Enfim, a gente estava falando dos livros, né? São 4 até agora, são 4 HQs. A criadora da série é a mesma autora dos livros, né? É uma inglesa, Alice Oseman. Tem 28 anos só.
São 4 volumes até agora. O primeiro é de 2000. Todos são Heartstopper, 2 pontos, e aí em português ganharam ótimos subtítulos. O primeiro é Dois Garotos, Um Encontro. O segundo, Minha Pessoa Favorita, esses 2 de 2019. Depois, em 2020, tem Um Passo Adiante. 2021, De Mãos Dadas. E agora tem mais um que está previsto aí para dezembro desse ano. Ainda não tem nome, pelo menos aqui. Para completar, queria falar um pouco com vocês do elenco, porque eu acho que tem muita gente que vai dar boa dali, assim. Acho que é com potencial de estrelas, assim. Estrelas talvez seja um pouco forçado, mas o menino que faz o Charlie, que é o Joey Locke, ele já está acertado com a Marvel, né? Ele vai fazer a série da Agatha, que por sua vez é a que vem da série da WandaVision, né? Que era a vilã da WandaVision, vai ganhar uma série ano que vem. Então, assim, já tá com a Marvel, vai ter visibilidade. Só um parêntese. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Ele é grudento demais na série, né? Ele é. Ele é demais. Coitadinho do... Às vezes eu tenho pena até do Nick. Ele é muito grudento. É que ele vê se realizar ali todo o sonho dele de um amor adolescente, que ele não teve na outra relação, e ele é. Não vou defender, mas ele é. Ele é. Mas eu acho que todo mundo, aos seus 15, 16 anos, foi grudento. Tu não foi, Carlos? Não, amiga. Nos 15 anos era uma bobada, só jogava botão. Eu acho que todo mundo teve essa fase, assim. Eu só era platônico. De, tipo, materializar algo que não teve em uma pessoa que Sim. te faz feliz, assim. Não, e ele ainda tá com o cara que é entre aspas, o galã da história ali, né? O Golden Retriever, né? Meu querido. Que é engraçado, né? Porque eu tava vendo alguns comentários no Twitter criticando um pouco isso. Como as capas de revistas só têm mostrado, na verdade, Não são os dois, é sempre o Kit Connor, né? Que é o que faz o papel do Nick. Porque ele é o bonitão da história. O Charlie não. Visivelmente. Não. Vou ficar nisso. Então, assim, ele é o galã e parece que o outro, coitado, né? Que já sofreu bullying na série. Tudo bem, ele fechou com a Marvel e tudo mais, mas... Ainda é o coitado. Ainda é... Tipo, ele não tem a pinta de galã do outro. Sim. E eu acho que, além deles, quem tem potencial para estourar aí é a Yasmin Finney, que faz a Ellie. Por todas as outras questões que transcendem, por fato dela ser trans e tudo mais. Cara, ela tem presença, cara. Acho que de todo o elenco é quem mais tem presença, assim. Não sei se vocês concordam, discordam. Eu concordo. Ela, pra mim, também foi uma surpresa. Eu sei que o Kit Connor, por exemplo, já tinha feito o Elton John anteriormente. Então já era uma figurinha ali na cena. Mas a Yasmin eu não conhecia. E acho que ela tem muito potencial de seguir em boas produções. Até fora do nicho, obviamente. Ele Sim. deve ter. Claro. Eu também acho. Ela foi uma surpresa nessa segunda temporada. O personagem dela, né, foi bem mais explorada. E acho que também ela surpreendeu bastante na atuação. Tem uma outra menina que é muito boa, que tem futuro nessa série, que chama Olivia Colman. Eu acho que essa aí vai dar boa, cara. Essa aí tem potencial. Parece que ela já ganhou uns Oscars aí, cara. Cara, é incrível como tudo, e assim, no caso dela, é literalmente tudo que ela faz bem feito, assim. Sim, Eu sempre falo de uma série, e eu sempre esqueço o nome da série, que é policial. Eu tava te indicando ontem. É uma série policial dela, que é sensacional. Também ela é a sogra da Fleabag, e ela faz muito bem, assim, porque tu não é que tu odeie ela, mas tu fica pensando o tempo todo assim, cara, que pinta filha da puta na história. Mas assim, tu gosta igual. Eu tô dando uma enrolada aqui pra ver se eu consigo buscar Inclusive a série. Pode falar. Nosso queridíssimo Charlie, ele teve uma cena com ela, né? Pediu pra ter uma cena com ela.
Sim, porque ela é a grande. Ela é a grande, nome, né? grande nome ali, cara. Em 2018 ela ganhou com a favorita. Broadchurch, isso mesmo. Broadchurch é o nome da série. A Victoria me salvou aqui. E agora ela estava até no Invasão Secreta, que é um horror. A série é um horror. Mas as cenas dela, quando ela tá, ela salva tudo, assim. E é engraçado, a gente estava vendo aqui antes de gravar esse programa, como ela... Todas as cenas dela, ela gravou em 2 dias, né? Ela assinou com o Heartstopper. Tá, beleza, eu tenho 2 dias. E é o suficiente pra diva fazer. E ali não tem... Cara, ela entrega muito. Sim. Mas, enfim... antes da gente ir para as notinhas, vocês querem mais algum comentário, hein? Sim, a gente falou dos elementos gráficos e eu tenho que fazer uma menção honrosa à trilha sonora que segue impecável pra mim e a nossa querida Taylor Swift. Alerta de Taylor Swift. É óbvio. Não, a trilha sonora é bem boa. Eu gosto. Eu gosto da trilha. Eu gosto. Achei legal que no final tem um The Cure ali, né, na festa. Porque daí pega também quem não é teenager que tá vendo. Notinhas de 0 a 5 estrelas, gurias. Pode ser meia também. No caso, sei lá, 3,5, 4,5. Ou se vocês quiserem dar 1,5 também, né? Vai que é. Pra mim, que sou uma grande consumidora de séries e conteúdos teen, que é meu quente no coração, pra mim é 5. Me entretém ali, entrega o que ela promete, o arrozinho, feijão. Pra mim é 5. Eu vou dar 4,5 também. Só porque os 3 primeiros episódios ali eu achei muito café com leite. Não me pegou assim de primeira. Então vou dar 4,5. Tá, eu dou 4 e aí fica 4,5 a média. Tá de bom tamanho. Tá bom. Então tá, a gente agora sai do mundinho florido de Heartstopper e vai pro mundinho colorido de Wes Anderson. Bom, a gente agora vai para um universo completamente distinto do pessoal do Heartstopper. A gente vai para o mundinho de Wes Anderson, porque nessa semana está estreando, está chegando aí aos cinemas, Asteroid City, o novo filme do diretor, que é um dos mais cultuados, pelo menos na comunidade hipster, né? Não, falando agora sério, é um cara que tem vários bons filmes aí no seu currículo. Eu estava pegando aqui antes para dar uma olhada em termos de nota. Me baseei ali no Metacritic, né, que é um desses agregadores de crítica. Tem vários filmes com a média dele, em geral, é alta, assim, para um diretor que tem bastante coisa, porque geralmente, quando tu faz muita coisa, assim, dá umas derrapadas aqui e ali, não que ele não dê também, mas a média dele é alta, e pegando, assim, alguns os maiores sucessos, assim, em termos de crítica, tá? O Grande Hotel Budapeste, que eu acho que aqui nessa mesa todo mundo é fã, né? Ele tem uma nota média de 88, que é bem alta, e logo depois tem outros... Tem bastante filme com mais de 80, mas assim, eu vou destacar o 3 é Demais, que é o Rushmore, de 98. Esse é um dos meus favoritos, eu acho. Eu tava comentando com a Mari que eu não vi ainda esse. Tá no Star Plus. E tem bastante filme dele no streaming, né? O Moonrise Kingdom também tem 84, o Ilha dos Cachorros também tem mais de 80 e assim vai. O último dele tinha sido Crônica Francesa, que é de 2021, que já não é tão uma nota alta assim, né? Tem 7,4, que é a mesma nota que tá até agora o Asteroid City. Eu já ia largar comentando aqui, mas eu vou esperar um pouco. Vamos lá, falando em termos de sinopse, é meio complicado dar a sinopse desse filme, tá? Então eu vou me valer do que estava na divulgação. Uma convenção de observadores cósmicos se reúne no meio de um deserto ali, que nada é muito dito assim, nem quando, nem onde, né? Mas tu presume que é... Presume não, é nos Estados Unidos, mas não diz onde. Num deserto americano, ali na década de 50. E, como eu disse, né? Uma convenção de observadores cósmicos, eles estão reunidos ali. Só que alguns eventos, no caso, um evento em específico acontece e isso dá o mote de partida para tudo que vai acontecer a partir daquilo ali. Tem muita metalinguagem.
a gente... É até complicado falar de spoiler nesse filme, né? Não sei como é que vocês querem tratar. Quer começar, Mari? A Mari delegou a função. Delegou. Esse hoje eu acho que Delegou. falar da trama, eu acho que falar do que tu achou do filme é mais fácil, né? Mas, enfim, cara, vou passar essa bola pro Márcio. Márcio, que se vire aí, cara. O que tu achou aí do Asteroid City? Pois é. Eu gostei relativamente. Eu acho que ele é melhor do que a Crônica Francesa, que é um filme que eu tava comentando com a Mari depois que a gente saiu do cinema, que eu achei um filme mais arrastado, mais difícil de conseguir entrar dentro dele. Eu gosto muito do Wes Anderson, esse ano eu fiz uma meia maratona do Wes Anderson, com tudo que tinha nos streamings ali, já meio que me preparando para o Asteroid City. E esse filme, na verdade, são 3 histórias, né? É uma história dentro de uma história que é dentro de uma história. Então é esse nível de detalhamento, assim. Com todos os detalhes surrealistas do Wes Anderson, assim, com aquele visual extremamente colorido que parece muitas vezes um filme animado, né? Embora ele já tenha feito animações, mas esse é um live action, mas que parece uma animação em alguns momentos, com alguns personagens bem característicos, assim, alguns temas também que acompanham o Wes Anderson durante toda a carreira dele, aquela coisa de problemas familiares, tanto de daddy issues, né, ou mommy issues, assim. E nesse filme tem, nos vários personagens ali, tanto no personagem da Scarlett Johansson, o personagem do Jason Schwartzman, que é um dos favoritinhos do Wes Anderson, acho que fez todos os filmes do Wes Anderson, o Jason Schwartzman tá nele. E é um filme difícil de tu tentar compreender exatamente do que ele se trata, né? Tem uma cena no filme, no final, não é bem spoiler, mas que o personagem, um dos principais, que é o Jason Schwartzman, que ele interpreta no filme um pai de família que chega nessa cidade, ele perdeu a mãe e chegou nessa cidade que o Carlos falou que um asteroide caiu, mas ele também é o ator interpretando esse personagem, né? E o ator, em um determinado momento da peça, que o filme em tese é uma peça, sai e tenta... Eu não estou entendendo nada dessa história, né? Eu quero saber qual é a motivação para fazer isso, aquilo. Foi um alívio ouvir essa frase. Então o filme meio que brinca com isso também, né? Tem um personagem também que é o Jeff Goldblum que interpreta, assim, que... Eu não vou falar porque isso, na verdade, é um spoiler, depois a gente comenta. Em que ele também diz, eu não sou aquele personagem, eu sou uma metáfora, mas não sei muito bem de que ainda. Então é um pouco isso, assim. Claro, tu tem elementos ali... de existencialismo, do medo da morte, da existência de Deus, tem sempre uma bomba atômica explodindo no fundo, assim, tu pode fazer até parece que esse filme foi escrito antes da pandemia, né, mas tu pode até fazer uma conexão com a pandemia, porque... Não, mas ele falou que, na verdade, tem coisas depois, porque o próprio aspecto da quarentena que tem no filme, ele diz que a inspiração foi a pandemia. Porque tem eles na quarentena e tem, ao mesmo tempo, uma bomba atômica estourando no fundo, assim, então, assim, o fim do mundo sempre ali presente, assim, no horizonte, e as pessoas meio que ignorando, assim, porque estão num café, estoura uma bomba, diz, foi mais um teste atômico, né? A mesma coisa a gente na pandemia, mais uma onda da Covid, assim, em determinado momento a coisa fica meio maçante, assim. Por mais terrível e assustadora que ela seja, a gente acaba se acostumando com esse terror, assim. Eu acho que o filme meio que apresenta isso um pouco, assim, os personagens lidando com essas dúvidas, com a questão da morte, com a questão do inesperado, de algo que chega e bagunça com a crença de cada um deles ali. Sem entrar em spoiler, eu acho que é o máximo que eu posso ir sem derrapar em alguma coisa, Carlos. Mas é um filme que é uma comédia, né? Mas é uma comédia aquela que tu não dá uma gargalhada, né? Tu dá uma risadinha meio de canto de boca, assim, porque tu nota algumas, né? Algumas alfinetadinhas, assim. Mas é um filme que eu admito, ele é bem difícil. Quem não tá acostumado com o universo do Wes Anderson vai ter muita dificuldade de se engajar com esse filme. Ele é um pouco mais devagar e como ele tem várias subtramas dentro dele, tipo, é um filme que tu precisaria ver umas 2 ou 3 vezes para tentar entender tudo que tá se passando ali. E mesmo assim podia perder algo. Enfim, mais ou menos isso. Assim. Mari, tu tá pensando em ver 2 vezes esse filme? Talvez, né? Mas foi meio maçante em alguns momentos, assim. Eu concordo com boa parte que o Márcio falou, assim. Eu gostei do filme, mas diferente de vocês dois, né, que não gostaram tanto da Crônica Francesa, eu gostei mais de Crônica Francesa do que esse, assim, considerando esses antigos, assim. Mas é um filme bem Wes Anderson, assim. Ele tem todas as características clássicas, assim, de estética e tal, aquela câmera nervosa.
toda aquela paleta de cores pastel, enfim, personagens estranhos, carismáticos naquele universo meio esquisito e tal. Tu nunca sabe o que é real, o que não é. A cidade é muito bem montada, se é que dá pra dizer que é uma cidade, é tipo uma rua de uma cidade, né? A cidade inteira é uma rua. 87 habitantes, é. E bem como o Márcio falou, assim, às vezes parece ser de brinquedo, às vezes parece ser tipo um CGI louco, às vezes parece ser de plástico até, assim. Eu achei bem interessante esse cenário, assim, essa ambientação que a história, se é que a gente pode dizer assim, se passa, né? Mas eu achei bem confuso, assim, eu não consegui me relacionar muito com os personagens, assim, porque parece que ele não tem muito um protagonista em si, né? Não que o filme deveria ter, ou os filmes deveriam ter protagonistas, enfim, mas esse ele parece que ele fica no meio do caminho em tudo, assim, pra mim. Ele tem algumas sacadas legais, assim, além das coisas que o Martin tinha apontado ali, que são temas referentes à obra do Wes Anderson, como Mommy Issues, Daddy Issues, ali, questões existenciais, também tem a questão do luto, que eu percebi, assim, e também tem sempre umas piadinhas em relação a pós-guerra, Guerra Fria, ali, porque o filme se passa nos anos 50, né? Acho que 1955. Então tem uma coisa bem estadunidense, assim, way of life nesse filme, assim, que no caso ali é como piada, né? Ele usa isso de forma irônica. Mas no geral eu achei bem exagerado em alguns momentos, assim, porque ele tem um elenco estreladíssimo, né? Tu não para de ver estrelas do cinema, tu fica até, meu Deus, essa pessoa tá nesse filme. Porque eu sabia que alguns atores ali estariam, tipo, Margot Robbie, Maya Hawke, enfim, esses que estão sempre na lista ali do Wes Anderson de escala dos atores e tal, mas mesmo assim é um elenco super estrelado que parece que não é bem aproveitado, assim. Enfim, é um filme bem agridoce, assim, é difícil de descrevê-lo, assim. Mas eu gostei, eu acho que pelas vibes passa, assim, eu assistiria pela vibe, sabe? You know the vibes. Então, basicamente é isso, assim. Acho que... E uma coisa que eu vi... Bom, depois eu falo, isso não é spoiler. Isso não é spoiler, depois eu falo. É que eu vi um comentário engraçado no Letterboxd, mas é meio que um spoiler, então depois eu replico Quer ele. arriscar? Não, deixa. Não, só uma coisa que, antes de passar pro Carlos aqui, que é o visual dele, assim, tipo... o Wes Anderson consegue tornar o deserto brilhante, né? Atraente e visualmente muito bonito, assim. Que é muito pelas tonalidades que ele usa, assim, a maneira como ele filma, assim, ele dá uma cor para uma visão de mundo, né, e para um local extremamente árido e inóspito, assim. Eu acho que isso funciona, assim. Eu acho que visualmente esse filme me impactou muito mais do que em termos de diálogos, que são bem rápidos e cortantes, etc. Aqueles diálogos do Wes Anderson, assim, né? Mas acho que visualmente ele é muito mais impactante do que de qualquer outra forma. Não parece a vocês que essa questão do... Eu acho ele visualmente bonito, mas ele o tempo todo parece um filtro de Instagram, né? Sim. Parece que tem porque assim, para Steve combinar... Carell, por exemplo, parece aquele filtro azul, assim. Para combinar com um visual que é... Aí é meio que uma marca dele, né? Que é toda uma parada meio retrô, né? É um hipster retrô, assim. E me vem muito essa figura Sabe o que me do lembrou? filtro de Instagram. Assim. Sabe o que me lembrou? Tu chegou a jogar aquele jogo do PlayStation, Destroy All Humans? Eu joguei agora no Xbox muito pouco tempo, assim. E me lembrou aquela vibe, assim, anos 50, paranoia do alienígena e tal. Eu não sei se todas as versões do Destroy All Humans são a mesma, que eu joguei, era PS2, era isso. Assim. O Destroy All Humans me lembra mais o Marte Ataca, que eu gosto bem mais, né, do Tim Burton. Eu acho até que eu tô com a Mari, assim, eu não sou um grande fã do Crônica Francesa, mas eu preferi o Crônica Francesa. Eu gosto muito do Grande Hotel Budapeste. Esse sim, eu acho muito bom. Os outros do Wes Anderson que eu vi, assim, eu gosto, assim, mas eu nunca fui assim, nossa, esperar muito um filme do Wes Anderson. Mas o Crônica Francesa, ele era um filme mais episódico, assim, né? Então eu acho que, assim, tinha algumas histórias que eu gostei, outras histórias que eu não gostei tanto, mas, assim, eu conseguia entrar em algumas histórias. Esse aqui, ele tem vários... Não chegam a ser núcleos, né? Tem várias pontas, mas tu meio que não... Eu pelo menos, não... Nenhuma me amarrou, assim, cara. É muita metalinguagem, sabe? É a peça da peça, e aí tu não sabe se é o ator, se é o personagem, para que ele vai, para que ele volta. Eu acho legal essa história de ter... E acho que em grande parte não, mas em parte é um
é um diretor que atrai sempre público, porque na hora de tu ver o trailer, ou na hora mesmo do cartaz ali, tu olha o elenco. A Mari tava falando aqui, eu vou pegar só alguns aqui, tá? Que eu fiz uma listinha, tá? O Jason Schwartzman é um queridinho dele, mas assim, não é um cara que chama público. Mas assim, só de gente mais conhecida. Tem a Scarlett Johansson, tem o Edward Norton, tem o Tom Hanks. A Maya Hawke para essa nova geração, né? Porque é a menina do Stranger Things. O Bryan Cranston do Breaking Bad. O Adrien Brody acho que também não é um cara que chama elenco, mas enfim. O Steve Carell do The Office. O William Dafoe. O Jeff Goldblum, a Margot Robbie. O Matt Dillon. E a Tilda Swinton e... Tom Hanks. Não, falei Falou eu, Tom Hanks. Hanks. E tem até o Seu Jorge e o Jarvis Cocker, né? Do The Pope, né? Que também, o Seu Jorge não é o primeiro filme do Wes Anderson, né? Fez aquele do Submarino, né? Isso. O Sisu. Que tem um rolo dele com nenhum de nós ali, né? Que ele gravou o Astronauta de Mármore. Ele canta todas as músicas do David Bowie em português naquele filme. Isso, mas aí, tipo... Tem uma parada de direitos autorais ali que nunca foi resolvida. Não só o Astronauta de Maury, mas todas, Isso, que é o Starman, no também. caso. Mas, enfim, eu acho que nesse filme mostra um pouco que talvez o Wes Anderson tenha virado um pouco refém da própria fórmula, assim, cara. Mais recentemente, assim, tu vê... Eu vejo muito isso no Instagram. Eu não sou um ávido consumidor do TikTok, não sei se isso tá lá tanto. No Instagram eu vejo que volta e meia aparece, assim, e no YouTube, que são paródias de outros filmes como se eles fossem feitos pelo Wes Anderson. Aí tem lá, acho que eu já vi o Star Wars, o Succession, né? As fotos do Succession. Não sei se o Jurassic Park também. Então, assim, eles pegam essa estética, botam lá inteligência artificial. E é muito fácil tentar reproduzir o que seriam essas produções na visão do Wes Anderson, porque é uma coisa bem pessoal, assim. É muito esse visual retrô, tudo milimetricamente enquadrado, assim. Tem o diretor tem uma obsessão pelo o foco da cena tem que estar exatamente no meio, e as coisas que estão dos dois lados elas têm que ser completamente assimétricas, assim. Só que às vezes fica, tipo, no começo isso te chama muita atenção, assim. Tem um personagem que ele tá no meio da câmera e o outro tá do lado, assim. E quando ele gira a câmera, imediatamente quem tá do lado fica exatamente no meio. Eu só tô usando advérbio aqui, né? Mas enfim, só que lá pelas tantas isso fica a forma pela forma, né? E eu fiquei esperando a história nesse aí. E meio que a história pra mim não veio assim, sabe? O Hotel Budapeste tem tudo isso, mas tem uma história. Nesse aqui eu acho que me fez mais falta, assim. Eu não consegui em nenhum momento embarcar no filme, assim. Tem uma parada, assim. Eu falei aqui isso aqui no Oppenheimer. No Oppenheimer me incomodou mais, assim. Nesse aqui não é que tenha me incomodado, assim. Mas é o segundo filme dele que eu vejo a mesma coisa e eu acho tão gratuita quanto. No Oppenheimer eu falei que tinha uma cena de nudez da Florence Pugh, que eu tinha achado meio gratuita. Tem uma cena de nudez com a Scarlett Johansson nesse filme que também me parece gratuita e me lembrou muito que quando no Crônica Francesa também tem uma cena de nudez frontal da Léa Seydoux, que ali eu até, tipo, faz um pouco mais de sentido, assim, e não é que essa não faça, mas são aquelas coisas assim que se não tivesse, não mudaria absolutamente nada no filme, e aí fica naquela coisa assim, sabe, tô tentando achar um outro termo para que não seja diretor punheteiro, sabe, porque, né, não agrega nada ao filme, assim, e só para encerrar, assim, nessa parte sem os spoilers, ele tem ali duas comparações, vou fazer duas comparações com Barbie aqui. A estética do filme, claro, guardadas muitas as devidas proporções, essa história de um cenário meio fake, né? Acho que na Barbie cabe, e aqui também cabe porque é uma peça, né? Então não é para ser tudo real.
E aí uma brincadeira também que é o seguinte, né? A gente tanto falou do Barbieheimer. Esse filme é um resumo do Barbieheimer, né? Porque ele tem a Barbie, né? Tem a Margot Robbie. E tem o Oppenheimer, que é bomba atômica no deserto também. Então, quem quiser ver o Barbieheimer num filme só, tem aí à disposição o Asteroid City. Mas é bem pior que Barbie. E bem pior que Oppenheimer. Bem pior, meu Deus, que colocação é essa? Bem pior. Bem pior. Meu Deus, tá, ok. Tu concorda ou não concorda? Não, eu achei mal colocada a frase, né? Bem pior. Tipo, ele não é tão bom quanto a Barbie, né? Não, tô dizendo, ele é bem pior que a Barbie. É que parece que Barbie é ruim. Não, parece Isso que eu tô dizendo que a Barbie é ruim. Não, tá. É isso que eu tô tentando dizer. Não, ele é pior. A Barbie é bom, a Barbie é muito bom, o Oppenheimer é bom e esse aqui não é bom. O resumo... Ok. Agora sim. O resumo é esse. Vamos para os spoilers aí, que daí o Márcio comenta um pouco mais aí. Tem ET. Vamos lá. O evento ali que eu falei ali no começo, na hora que a gente estava falando na sinopse, é que lá pelas tantas baixa uma nave e desce um ET ali que rouba o restinho de asteroide, né? E depois devolve. Catalogado. A cena é legal, é engraçada, assim. É o Jeff Goldblum, né? Que, tipo, já tem a simpatia das pessoas. É um stop motion, né? O ET é um stop motion. Isso. Né? Mas ele parece muito o ET dos Sinais, lembra? Aquele que foi visto em Passo Fundo, em que o menino em Passo Fundo diz: olha ali atrás, it's behind. Uma frase super normal de se falar. Em Passo Fundo, em Porto Alegre, onde quer que fosse, né? As crianças tudo falam: olha ali atrás, it's behind. Mas enfim, tipo, é para ser o motor dessa história ali, né? Mas que a gente não fala, né? Acontece isso e aí todo mundo tem que ficar preso ali na cidade, em quarentena. Só que não é nem tanto no começo do filme que isso acontece, né? Então não parece que ele é o mote do filme. Mas enfim, aparece o ET, que é o Jeff Goldblum. Na verdade, ele é o mote para meio que unir essas histórias soltas que tem ali, que são... Falou que o Crônica Francesa ele é episódico, né? E esse não é, mas ele tem vários pontas de histórias em cada um dos personagens e nem todas se interconectam, a não ser no momento que tem o ET ali, que meio que serve como uma razão comum, não só para eles discutirem várias coisas, mas para ficarem presos ali na cidade, não ir embora e a história não acabar com 60 minutos de filme, né? Para ter sido 105. E... eu não sei, eu acho que eu gostei um pouco mais desse filme do que vocês. Né? Não é o meu filme favorito do Wes Anderson, não é meu filme favorito do ano, não vai estar no meu top 5, eu acho que do ano, provavelmente. Mas eu não desgostei tanto, assim, eu acho que ele tem alguma... eu consegui engajar com ele de uma forma um pouco mais efetiva, assim, consegui rir de alguns momentos, tem algumas pontas de histórias, as criancinhas, que são as filhas do Jason Schwartzman, são muito engraçadas, todas as cenas que ela aparece, são 3 guriazinhas, elas perderam a mãe, que a mãe morreu antes do filme começar e tal, e elas recebem do pai as cinzas da mãe num Tupperware, né? E elas ele tem várias... no enterro, então ele tem várias coisas desse bizarro, assim, que são cômicos, assim. Mas elas estão soltas, né? Elas não eu acho que eu concordo contigo. Tem várias boas piadas ao longo do filme, mas elas não vêm numa sequência, assim, tipo, são piadas soltas, assim. Parece que eles tiveram... O roteiro é dele com o Roman Coppola, que é filho do Francis. Irmão da Sofia. E que é um velho parceiro dele, né? Vários outros roteiros dos filmes do Wes Anderson são dos dois. E, não sei, me pareceu que eles foram fazendo boas piadas e... É que o filme ele quebra muito, como por ser essa coisa de ser essa coisa meta de uma história dentro da história, dentro da história. Quando tu tá engajando numa história, e termina o ato, e daí termina um dos atos do filme ali, e daí ele vai pra parte que é por trás das cenas dos bastidores. Depois ele vai pro autor que criou a história, que no caso é o Edward Norton. Assim. Então tu tá sempre indo e voltando, e pra tu conseguir captar e entender de onde é que tu retomou, né? Essa linha temporal acaba ficando um pouco confusa, assim. E também quebra o ritmo do filme, assim. E é muito engraçado que o filme, no caso o filme não, a peça, ela é colorida, né?
E o que era para ser a vida real, ela é preta e branca, né? Que seria como se fosse um filme apresentado pelo Bryan Cranston ali. Com uma dimensão até diferente. É, né? com a dimensão, uma forma de quadrangular, né? Quase que fosse um formato de uma tela de TV dos anos 50 mesmo, né? Então ele tem essas jogadas, assim, dessas pequenas referências, assim, ele inverte algumas delas. Mas é realmente, assim, o Carlos falou em punheteiro, eu acho que a questão da Scarlett Johansson nem tanto, eu não acho tão gratuita, mas eu acho que é muito essa coisa de aficionado por cinema, assim, quem gosta de cinema e mergulha nisso aí, eu acho que vai curtir, vai identificar várias coisas e vai tentar descobrir detalhes do detalhe, easter eggs, assim, né, que para alguns, assim, às vezes o easter egg é o escudo do Capitão América jogado num canto de um depósito da SHIELD, né, ali não, ali é uma referência tem, né, porque quando mais visual e estética. Assim. O carro deles... Quando eles estão chegando ali, tá escrito do lado, né? Que é French Press. Que pra mim é uma referência ao filme anterior, né? Então, o Wes Universe. O multiverso do Wes Anderson, é isso? Mas às vezes me parece que... Eu falei esses vídeos sátiras, sei lá, vídeo homenagem, não sei como é que é, que tem do Star Wars pro Wes Anderson. É como se alguém pegasse na internet e fizesse... Como seria um filme do Wes Anderson pelo Wes Anderson. Sabe? Um meta Wes Anderson e aí sai o Asteroid City, assim, ó, vamos jogar todas as fórmulas do Wes Anderson. E saiu isso aí, cara. Não sei, cara. Não sei se Mari que ainda... Eu vi um comentário muito ali, né, engraçado no Letterboxd, que era assim, ó, que é o Não Olhe, né, do Jordan Peele, para pessoas que usam eco bags e escutam vinil. E parece, assim, como se fosse uma inteligência artificial, tipo... Pegue esse filme e faça, porque ele tem coisas parecidas ali do espetáculo do alienígena, de como isso afeta as pessoas. Lógico que o do Jordan Peele é realmente um ótimo filme, né? Um grande filme, não esse, né? Mas enfim, vale, não gostou? Não, mas eu não gostou desse filme? Não, eu gostei, eu não achei genial. Eu acho os outros filmes do Jordan Peele melhor. Eu gosto do Não Olha. Eu só não compartilhei com a adoração que vocês... Eu acho não ironicamente esse o melhor dele, assim, dos três, né? Eu não gostei de Nós, mas aí é polêmico demais, né? Enfim, isso é para outro papo. Eu gosto bastante do Não Olhe, pra mim foi um dos melhores filmes do ano passado, mas acho que os outros dois são melhores. Especialmente o Corra, né? O Us a gente pode discutir ali, mas o Corra sim. Mas eu acho que é um pouco isso, né, Carlos? Não sei onde mais a gente pode ir, além dar dicas de filme do Wes Anderson. Vamos dar notinha, né? Pra gente não esquecer. A gente botou essa história das notinhas e, às vezes, seguidamente, a gente tem... Que nota a gente deu pro Era de Ouro? Eu dei 1 pra aquele filme. O Era de Ouro? Cara, acho que eu dei 2, então fica 1,5 e vai ficar 1,5. Tá de bom tamanho. Mas é um ruim divertido, né? Então tá, vamos dar notinhas para Asteroid City, começando com Mariana Neck. 3 tá bom. Pensei em 3,5, mas eu acho que 3 é o suficiente nesta primeira e talvez única ou não assistida. 3. Márcio. Eu fui mais generoso, dei 3,5. Tá, eu vou dar 2,5. Então vai ficar 3, né? Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. É a média do C-Pop, normalmente. Então, sempre que a gente fala isso, eu lembro que Succession ia ser a super média e então o Flor baixou a média do Succession. E nós, claro, né? Quem tem medo. Bom, vamos trazer as gurias de volta aqui para dar as nossas dicas da semana, então. Então tá, vamos lá, vamos começar as dicas. Como sempre, o Márcio para dar tempo dos outros pensarem. Tá lá, Márcio. Minha dica é um filme que eu achei bem interessante, assim, mas assim, não é um filme nota 5, né? É um filme nota 3,5, assim, que tá na Netflix. A gente viu um filme musical bem ruim semana passada, né? Até a gente fez o episódio, até recomendei pra Mari aqui, o Era de Ouro. Recomendei um filme bem ruim pra ela. E daí a minha ideia era assim, quero ver um filme com temática musical que seja melhor, pelo menos. E achei um no Netflix que é Mixed by Harry, na verdade, que de Enrico, na verdade, o nome dele. Baseado numa história real de um DJ nos anos 80 na Itália que começa a piratear fitas. E as fitas deles, com esse nome, que é o nome do título, Mixed by Harry, começa a fazer muito sucesso e ele acaba criando quase uma mega estrutura
para piratear a música. Então, as fitas que começam conquistando o sul da Itália, ali em Nápoles, se espalham para o resto do país. E as vendas das fitas deles acabam superando as vendas das próprias gravadoras da Itália, de todas as gravadoras da Itália. E até as fitas deles, que são fitas pirateadas, acabam sendo pirateadas. Eles acabam fazendo fitas pirateadas da pirataria, assim, de tanto sucesso que fez nos anos 80. Até ter uma operação policial e tal, e daí, enfim, o esquema todo, ele acaba não funcionando. O filme começa, não chega a ser um spoiler, o filme começa com ele na prisão, sendo preso por causa dessas questões de pirataria. Assim. Então é um filme bem divertido, é uma comédia, não é um drama, é uma comédia, então dá pra dar umas boas risadas. E tá na Netflix, é Mixed by Harry. As outras dicas eu vou deixar pra semana que vem, pra não ficar sem dicas semana que vem. Eu queria dar mais uma hoje, mas eu vou segurar um pouco. O que tu falou agora aí me lembrou, acho que tu leu também um livro que fala como é que a música ficou grátis, né? Mas esse é da era do CD, pós-Napster ali, depois, esse é diferente. Esse é os anos 80, era ainda fita cassete, pra quem usava muito fita cassete nos anos 80. Quem 90, consegue relacionar a fita cassete com uma caneta Bic. Exatamente, vai curtir muito, que aparece muito a fita cassete nesse filme. Eles até começam a piratear CD, porque eles, bem na entrada da transição, ali, final dos anos 80, 90, mas daí eles são presos antes disso acontecer. Certo. Mari, diga aí pra gente, qual a tua dica da semana? Minha dica também segue essa linha de música, só que não é tipo ficção e sim realidade. É um serviço de streaming, mas eu garanto que dá pra conseguir de um jeito meio alternativo. Se tu procurar o suficiente, e o que eu indico, porque esse streaming é meio caro, acho que chega a ser R$130 na conversão, mas chama Mix with the Masters, que é basicamente tipo vários artistas e produtores destrinchando uma canção. Ali tô ouvindo as camadas e todo o processo de criação e como a canção surgiu, de como ela vai até o final. É bem nichado, assim. Eu sei que esse tipo de coisa é mais para quem produz e para quem compõe, mas para quem curte essas dinâmicas de processo criativo é muito legal, porque dá para aprender muita coisa de fluxo de criação e se permitir. Então, é muito legal isso, então fica aí a dica. Procurem nas Bahias Piratas, e tem vários produtores aí de vários estilos musicais, assim, desde Jack Antonoff, a gente que produz a Beyoncé, e clássicos do rock, mas esse a gente passa. Mas enfim, fica aí a dica. A gente tem que botar, Márcio, um disclaimer daqui de que as dicas não representam o pensamento do programa. Que nessa dica não apareceu a Taylor Swift, né? O nosso drinking shot aqui. Vitória, vem, diz aí pra gente qual é a tua dica da semana. Então, eu vou... não é série, não é filme. É o documentário mais falado da semana. O que eu e o Carlos ficamos comentando desde segunda-feira. O documentário da Xuxa. É um documentário que tem um roteiro bem ruim, mas eu acho que a proposta dele como documentário, eu acho que ele é bem construído, assim. Eu acho que vale a pena ver, principalmente ali quem teve a Xuxa como uma ídola na infância, uma figura, uma coisa. Eu acho que vale assistir. Vamos lá, então, nas dicas. Nicole. Eu vou indicar Sintonia, que saiu e no outro dia eu já assisti quase toda, porque eu estava muito ansiosa. Então, um rápido resumo, ela se passa em São Paulo, numa periferia mais especificamente. E são jovens ali lutando, cada um com seu corre. E, enfim, mais uma série sobre amizade, sobre lealdade, sobre família. Fica a indicação. Bom, então, para finalizar, a minha dica da semana, eu vou dar de dica 2 podcasts. Eles ainda não acabaram, na verdade, eles acho que mal começaram. Não sei quantos episódios vão ser, mas tá também no começo. São 2 episódios, são 2 podcasts de política. O primeiro é Alexandre. Os 2 estão no Spotify, tá? Acho que é fácil de achar aí. É sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, né? É feito pela Piauí. Então, eles traçam um perfil dele. Começa a partir ali na véspera das eleições, mas aí no segundo episódio, que é bem bom também, eles vão lá para trás, assim, traçam todo o começo de carreira dele. Tem toda uma questão política que uma galera não se lembra mais tanto. E falando em não se lembra, o outro podcast é Collor versus Collor, que é sobre a briga dos irmãos Collor, o ex-presidente Fernando Collor de Mello e o Pedro Collor, que foi quem fez todas as denúncias que desembocaram no impeachment dele lá nos anos 90.
A Vitória e a Mari não eram nem nascidas nisso aí. Então é um outro público. Nem eu. Tá bom. Eu lembro até hoje que o colégio liberou os alunos para ir numa daquelas manifestações lá dos caras pintados, e quem quisesse podia ir, e eu e um colega meu ficamos jogando 3 dentro, 3 fora no colégio. Era só nós jogando 3 dentro, 3 fora. Mas enfim... Que é bom deixar claro para quem não conhece que é um jogo de futebol. É um jogo de futebol, exatamente. Quem chuta, enfim, 3 dentro, 3 fora. Me perdi aqui. Mas enfim, Pedro, Collor versus Collor, também é um podcast. Os dois estão aí tanto o Alexandre quanto o Collor versus Collor estão aí nas plataformas de streaming. Certo? Então, depois desse programa de 2 blocos, a gente vai ficando por aqui. Agradecendo também a edição do Matheus Santos. A gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.